história que faz muitos anos que nós já contamos essa história. A história do guarda-chuva ambulante. E essa história do guarda-chuva ambulante era um garotinho que estava andando com esse guarda-chuva e as pessoas seguiram ele em todo lugar que ele passava. Aquelas crianças, todos estavam correndo atrás dele. Nós vamos ver figura por figura. Nós já temos isso no pendrive, nós já temos isso em transparência, mas eu achei muito interessante do jeitão que ela foi criada. E assim foi. Todas as pessoas que viam aquele guarda-chuva falavam assim, mas o que está acontecendo com aquele guarda-chuva? Parece um guarda-chuva ambulante. À medida que o guarda-chuva andava, as pessoas começaram a segui-lo, de um lado para o outro, e ele foi andando. Daí, a um certo momento, a turma perceberam que havia umas pernas embaixo do guarda-chuva. Ah, não é um guarda-chuva ambulante. E quando aquele guarda-chuva que estava andando, ora depressa, ora mais devagar, de repente, o menino que estava embaixo do guarda-chuva parou e disse: vocês querem ouvir a história desse guarda-chuva? Sim. Vocês querem ouvir a história do guarda-chuva? Sim. Eu então fiquei pensando, quantas pessoas que já ouviram a história desse guarda-chuva? Guarda-chuva de 6 cores. 5 cores, 6 cores. Na verdade, depois desse guarda-chuva surgiu aquela pulseirinha e também outros objetos. Mas a criação, quando morreu, há uns 30, 40 anos atrás, era desse jeito. O menino que estava com um guarda-chuva colorido, e à medida que ele parou, ele falou assim: já que vocês querem ouvir a história desse guarda-chuva, ele foi mostrando cores por cores. Esse amarelo representa o céu. O céu. Aqueles garotos todos olhando para cima, e estava um dia limpo. O céu estava azul. E ele falou assim: como o céu é azul e você fala que ele é amarelo? Não, essa é a cor do ouro. Porque lá é um lugar maravilhoso, tão maravilhoso, que não podia existir alguma coisa que comparasse a riqueza que é estar no céu. Então, foi colocado como sendo, sabe por que aquela cidade, livro de Apocalipse diz que é uma cidade de ouro? De ouro, porque é o seguinte, a riqueza é tão grande lá no céu, naquele lugar, que é assim, do tipo, que não entra nada que contamina. Então, é um lugar maravilhoso onde não há contaminação. Que contaminação? Não há contaminação do pecado. Porque lá no jardim do Éden, quando Deus preparou aquele lugar, de repente, depois que estava tão maravilhoso, veio lá uma pessoa que não gostava de Deus, e ele era inimigo de Deus, e falou assim para Eva: foi assim que Deus falou? Você pode comer, não pode comer nada do que está no jardim? Daí Eva começou a conversar com ele, porque aquele lugar era maravilhoso, e tinha tantas frutas, tantas coisas maravilhosas. Ela falou assim: não é todas as frutas, é só uma que não pode, é o conhecimento bem do mal. E daí ela ficou conversando com ele, e quando ela começou a conversar com ele, ela já começou a inventar coisas. Ela falou assim: olha, Deus falou que nós não podemos nem tocar. Deus não falou isso, não está escrito isso na Bíblia. Mas ela já começou a inventar. Bom, daí sabe o que aconteceu? Aquele lugar lá que era tão maravilhoso, não é mais como o céu. Porque lá no céu, ninguém fica doente. O pastor está morando aí que tem algumas pessoas que estão doentes. Aqui nesse lugar onde nós estamos, aqui na terra, tem vezes que nós ficamos doentes. Tem vezes que nós temos que ir para o hospital. Tem vezes que as pessoas ficam tão doentes que morrem. Lá não tem ninguém que morre.
Lá no céu não tem cemitério, porque ninguém morre. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Está escrito isso na Bíblia. Não é história de calcinha, isso é verídico. Jesus, quando falou assim, olha, quando eu estiver lá, eu vou preparar lugar, e aonde eu estiver, vocês vão estar junto comigo. Quando ele falou isso, está escrito na Escritura isso, eu fiquei pensando, eu quero morar. Quem que quer morar no céu? Vamos ver quem quer morar no céu. Eu quero. E se tem alguém que ainda não está querendo, depois que eu contar a história, vocês veem se vale a pena ou não vale. Daí, olha o que aconteceu. Um lugar maravilhoso do céu. É um lugar que não entra nada que contamine. E daí depois nós vemos que havia algumas coisas que contaminavam. Sabe, por exemplo, aquelas crianças que quando vão na escola, em vez de ficar aprendendo a lição, ficam só escutando o que o outro está falando, e daí pega as coisas e pega e também. Tem uma coisa que se chama cigarro, que eles fumam e que faz mal para o pulmão. A fumaça, ela contamina o pulmão e deixa a pessoa doente. Então, olha, não pode isso, não pode isso, não. E também tem alguns meninos que eram meio nervosos. Quando alguém falava alguma coisa com eles já avançavam, chute na canela, soco. Lá não pode ser desse jeito. Essas coisas assim, contaminam o coração. Essa cor aqui é a cor marrom, porque diz que quando o homem foi feito, ele foi feito do pó da terra, e a terra é marrom. Por isso que ele... E daí sabe o que aconteceu? O coração dele ficou sujo por causa do pecado. Mas daí ele falou assim, olha, só que tem uma coisa, esse lugar maravilhoso chamado céu, onde ninguém morre, ninguém fica doente, não pode entrar com o coração sujo. Tem até um menino que fala assim, meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou, com seu precioso sangue, tão alvo assim tornou. Ele diz em sua palavra, quem rua de ouro darei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna ganhei. É assim mesmo que era a história que nós escutamos lá daquele menino, e ele cantou isso, e nós estamos aprendendo isso. E daí ele falou assim, olha, para entrar no reino de Deus, só com um coração limpo, alvo como a neve. Na Bíblia está escrito isso em Isaías, falou assim, ainda que o vosso coração seja vermelho como escarlata, ou sujo como aquela página que nós mostramos, ele se torna tão claro, tão alvo, tão branco como a neve. Um coração limpo, porque o que torna o coração sujo é aqueles meninos que estavam brigando, que estavam pegando, que estavam roubando, que estavam xingando, estavam batendo. E daí nós temos que mudar. E só muda se nós tivermos Jesus. E daí, como é que nós temos Jesus? Essa outra página ele mostrou lá, a vermelha, significa o sangue de Jesus Cristo, que foi derramado lá na cruz do Calvário, para que nós tivéssemos direito a entrar no reino de Deus, porque os nossos corações foram purificados. E como é que foi isso que ele entrou? Pôde entrar. Sabe o que aconteceu? Houve um dia, quando Jesus estava pregando o Evangelho, e muitas pessoas estavam aceitando fazer parte do reino de Deus. Mas quando chegou um dia, até contei uma história, acho que foi sexta-feira, que haviam 3 árvores que tinham sonhos, queriam fazer alguma coisa, e elas conseguiram fazer com que o seu sonho fosse realizado. Porque uma queria ser um berço, a outra queria ser um navio, e a outra queria ser crescer, para que quem olhasse para ela estivesse olhando para os céus, e quem olhasse para o céu estava olhando para o trono de Deus. E olha, ela se transformou numa cruz,
E a cruz é a cruz que levou Jesus à morte, à sepultura. E quando ele estava lá na sepultura, olha o que está escrito nas escrituras, era já mais ou menos a hora sexta, quando o sol se apagou e houve trevas sobre a terra inteira, até a hora nona, tendo desaparecido o sol, o véu do santuário rasgou-se ao meio, e Jesus deu um grande grito: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. E o centurião que se achava ali bem de frente àquela cruz, vendo que havia expirado, disse, nesse modo disse: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. E esse Filho de Deus, ele veio para nos tornar também filhos de Deus. Como? Por adoção. Ele nos quer adotar como filhos de Deus. E diz assim: ele veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Olha que coisa maravilhosa. Nós que não podíamos entrar porque nós estamos com a nossa vida suja, com o nosso coração sujo, e daí nós vemos que nós podemos purificar o nosso coração através de Jesus Cristo. Ele disse assim: olha, vinde a mim todos que estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Você está tribulado? Você está cansado? Você está com tristeza? Jesus pode dar-te alegria. Ele é assim. Ele é assim. Ah, é assim que é? Então, aqueles meninos que estavam lá ficaram pensando assim: mas se Jesus morreu, como é que nós vamos ir para o céu? Ah, porque no terceiro dia ele ressuscitou. Jesus não ficou no túmulo. Todos os outros líderes de religiões, e todos aqueles que são líderes de todos os credos, eles não ressuscitaram. Ainda continua lá o seu túmulo, está aí os restos mortais deles. Mas Jesus diz assim: o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. E ele ressuscitou para nos dar certeza de vida eterna. E aquelas cores, uma que era a cor do pecado, outra que era a cor do sangue, e a outra que é a purificação, tornou-se a coisa mais linda. Veja para você ver como é que é gostoso ficar aqui embaixo. Veja. Muito mais ser protegido pelo sangue de Jesus Cristo. Encontraram a pedra do túmulo removida, mas ao entrar não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E daí o anjo disse: ele não está aqui, ressuscitou. Lembrai-vos de como vos falou quando ainda estava na Galileia. É preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Jesus falou da ressurreição no começo do seu ministério. Jesus falou da ressurreição no meio do seu ministério. Jesus falou da ressurreição quando ele estava indo para a crucifixão. E ele falou que eu ressuscitarei no terceiro dia. E essa ressurreição que Jesus teve, o único até agora, houve algumas pessoas que ressuscitaram, a ressuscitação, não a ressurreição. E essa ressuscitação, Lázaro, ele estava lá morto, fazia 4 dias que ele estava lá dentro do túmulo, e daí Jesus falou assim para ele: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro saiu. Ressuscitação. Depois o Lázaro ficou mais um pouco velho, e ele ficou doente, e ele morreu.
não ressurgiu mais. Vai ressurgir quando Jesus voltar. Um dia ele vai voltar. E ele vai chamar todos nós pelos nossos nomes, que está escrito no livro da vida. Mas só aqueles que permitiram que Jesus escrevesse o seu nome no livro da vida. Quando eu soube disso, que eu precisava ter Jesus no meu coração, para que eu também ressuscitasse, sabe o que eu fiz? Eu aceitei Jesus como meu Salvador. Antigamente, eu tinha vergonha de quando as pessoas falavam assim, você precisa vir para Jesus. Eu achava assim, mas Jesus é Salvador do mundo. Um dia eu fiquei sabendo que Jesus era Salvador meu, pessoal. Ele pode ser Salvador seu. Jovem, adolescente, idoso, criança, menino, menina. Jesus pode ser o seu Salvador, como ele foi o meu. Eu não tive vergonha. Eu fiquei sabendo que ele era o único que podia salvar, por isso que eu aceitei ele. E daí, esse menino perguntou para aquelas crianças que estão todas lá, vocês também querem aceitar Jesus como Salvador? E eles levantaram as mãos e disseram, eu quero. Eu gostaria de perguntar para vocês gostariam de ter Jesus como seu Salvador e Senhor? E ele escreveria o seu nome no livro da vida, que ninguém tira. Um livro escrito por Deus, e ele escreve com o seu sangue precioso, e o seu nome estará escrito no livro da vida. Quem gostaria de nesta noite aceitar Jesus como Salvador? Abrir o coração e dizer, entra no meu coração. Se você quer aceitar Jesus, levante a sua mão, diga, eu quero aceitar Jesus. Adolescente que não tem Jesus ainda, se Jesus não for o teu Salvador, você não está salvo. Se você tiver outro, então, no lugar de Jesus, você está perdido. Jovem, adulto, sem Jesus não há salvação. Deus abençoe aqueles que aceitaram Jesus. Que Deus abençoe aqueles que não aceitaram ainda, mas que já está pensando em fazer. E que o faça antes que ele parta para a vida eterna. Porque daí ele vai partir para a eternidade sem a vida. Eu aceitei Jesus. Havia um rapaz que era mais ou menos do tipo daquele menino que vivia só brigando, valendo, brigando, batendo, apanhando. Ele era muito nervoso. E sabe o que aconteceu? Um dia o pai dele falou assim, filho, eu tenho outros filhos e não são nenhum tão assim, nervoso como você é, impaciente. A turma chama de pavio curto, as pessoas que são assim. E daí sabe o que ele falou? Olha, eu vou te dar um pacote de pregos e você vai lá na cerca. E toda vez que você ficar nervoso, você vai lá e com o seu martelo você prega um prego naquela cerca. No outro dia, ele já tinha colocado 37 pregos na cerca, porque ele continuava ficando pavio curto. E o pai dele chamou a atenção dele, filho, você continua desse jeito. Olha, você precisa tomar uma atitude. E daí realmente ele chegou à conclusão que ele tinha que mudar. E para cada vez que ele fizesse uma coisa boa, ele ia tirar um prego que estava naquela cerca. Foi passando o tempo e ele foi retirando os pregos por cada coisa boa que ele tinha feito. Um dia ele olhou lá, não havia mais nenhum prego que estava naquela cerca. Daí o pai falou assim, filho, você vê como é que você conseguiu? Você consegue.
ele olhou e ele viu que lá na cerca não estavam mais os pregos, mas estavam as marcas. As marcas haviam ficado. Às vezes acontece assim, nós fazemos algumas coisas que ficam marcas. Mas quando nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz assim: Deus apaga tudo aquilo que nós fizemos, e nós, cada vez que fizermos uma coisa ruim, nós pedimos perdão a Ele, e Ele apaga nossos pecados. E deles, diz a Bíblia, não me lembro mais. Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador, e ainda é pavio curto, você deve aceitar Jesus para que Ele apague os teus pecados e te dê força, que você não sinta mais prazer em pecar. Muitas vezes tem havido muitas tragédias porque as pessoas têm prazer no pecado, e isso traz consequências